Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e eu gosto do frio na barriga de tentar vencer o mercado. Ih, caramba, então vão ter treta aqui hoje? Vamos ver o que vai rolar aí, né? Dá pra ter frio na barriga quem quiser também. Mas aqui quem tá falando... Tem pra todo mundo aqui. É, isso aí. Aqui quem tá falando é Felipe Medeiros. E hoje eu vou roubar uma frase que eu gosto bastante. Eu acho que eu não usei ela ainda. Mas é a frase que é o seguinte: investir deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. Se você quer adrenalina, pegue seu dinheiro e vá para Las Vegas. Tá vendo, Luiz? Quem falou isso não fui eu. Foi o Paul Samuelson, tá? Que é economista, prêmio Nobel, e eu gosto bastante dessa frase. Depois aí ao longo do papo eu explico melhor o que tem a ver com o assunto, mas acho que vai ficar também intuitivo aí na nossa conversa de hoje. Bom, pessoal, eu sou Kaique Cardoso, eu trabalho aqui na Itaú Asset, sou Portfolio Specialist das estratégias beta aqui dentro. Para quem não conhece, a Itaú Asset ela é a maior gestora de recursos aqui do Brasil, privada, né? Ela é um braço do Itaú, mas a gente atua já de forma bastante independente. Eu comecei minha carreira aqui na Itaú Asset e agora estou tocando essa cadeira de estratégias beta, que eu já senti a provocação aqui do pessoal que está querendo falar um pouco sobre gestão ativa, mas aqui a gente também gosta de gestão ativa, tá? Itaú Asset tem mais de 700 mil sobre gestão, sendo 160 beta, então ainda tem um pedaço grande ali sobre estratégia ativa, de retorno absoluto, mas hoje o foco aqui... Não vou dar o spoiler, não. Deixa aí pra vocês darem o spoiler. Eu acho que é que nem aquela treta de análise fundamentalista versus gráfica, né? Que o pessoal treta e no final os profissionais acabam usando dos dois, né? Aí fica essa treta de gestão passiva e ativa e acho que a locadora profissional também acaba usando um pouco dos dois, né? Inclusive é isso que eu ia falar. Quando a gente fala de portfólio selection, né, de estruturação de risco, não necessariamente significa que você vai seguir o mercado, né? Você pode sim ter níveis de muita qualidade no teu portfólio, com riscos muito bem dosados e tentar, de fato, vencer o mercado. Quando eu coloco, eu gosto do frio da barriga de tentar superar o mercado, não significa que eu não tenho a análise de riscos no meu portfólio muito bem fundamentada, muito bem equilibrada, com bons processos de correlação. Mas eu gosto também de uma treta, então... Vamos nessa. Não, mas logicamente, aqui a ideia é a gente discutir de forma muito... com muita qualidade, né? Porque é um assunto que cada vez mais a gente vê de forma pertinente aqui para o Brasil, né? Ganhar do mercado, não ganhar do mercado, onde que as ETFs entram em cima disso. E colocando a origem da discussão, né? Gestão passiva versus gestão ativa. Eu vou colocar uma introdução de uma percepção minha de que quanto mais líquido o mercado, de fato, mais difícil é da gente encontrar distorções, mais difícil é da gente arbitrar em um mercado muito líquido, mais difícil é da gente vencer uma média do mercado, porque o mercado por si só acaba sendo, entre aspas, eficiente, né, na visão de muitos gestores, né? E por isso que entram aí as estruturas de ETF. E já coloco o Kaique aqui na conversa, nesse bate-papo. Como que é a sua visão em relação a isso? É isso mesmo, Kaique? Você também enxerga, né, dessa forma, que o mercado líquido acaba sendo mais difícil de ser vencido? Assim, quando você olha o que é mercado eficiente, né, você com certeza vai olhar ali, tá tudo precificado correto, tem arbitragem, eu tenho a mesma exposição de risco em dois instrumentos diferentes e daí eu consigo comprar um, vender outro. Daí você gera um pouco de distorções, né? Então acho que isso diminui sim as possibilidades de você conseguir achar essas distorções para vencer o mercado, mas eu acho que existem outras distorções também importantes do ponto de vista mais assim para a gestão ativa mesmo, que é a questão de você ter assimetria de informação também. Isso eu não diria tão pro lado ruim, assim, falar, isso daqui não é informação pública, não é? Mas às vezes tem gestor que faz um trabalho melhor que os outros, e aí
em termos de pesquisa, faz pesquisa um pouco mais profunda, aí tem mais insights sobre, sei lá, inflação, sobre juros, e isso permite com que no longo prazo ele vá conseguindo sair ali fora da média do mercado. Mas esse ponto é importante, porque assim, quando a gente olha o que o mercado internacional tem feito em termos de o que é gestão ativa, o que é gestão passiva, como que os alocadores olham isso dentro das suas estratégias, a gente vê muito que eles migraram um pouco da percepção de como que eles montavam a carteira. Então, antes, imagina que você quer ter, sei lá, metade da sua exposição em inflação, a outra em bolsa. Aí eles buscavam fundos ativos que fossem bater a inflação e fundos ativos que fossem bater bolsa. E aí hoje você vê que ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Ele prefere popular mais com riscos de mercado, beta, produtos indexados, mais baratos, e achar os seus bons cavalos ali, os seus bons gestores para bater o mercado. Então eles acabam deixando a carteira um pouco mais barata, em termos de taxas e custos de forma geral, e eles escolhem com mais afinco os gestores que vão compor aquela parcela ali de um pouco de retorno absoluto. Acho que cada um tem seu lugar no sol, né? Acho que aqui tem espaço para todo mundo. Apesar de que recentemente, né, a gente até comentou acho que, não sei se vai ser o Pocket anterior, não, acho que não vai ser o anterior, mas é um Pocket muito recente aqui, uns episódios anteriores que eu e o Luiz gravamos, que o Warren Buffett agora, no comecinho de maio, teve a reunião lá anual, né, o congresso anual da Berkshire lá, e ele comentou que se ele tivesse lá uma pessoa que não é profissional de mercado, que é uma pessoa que não acompanha ali todo dia e não sabe o que fazer com o dinheiro, pegaria 90% colocaria em ETF de S&P 500 e 10% em treasuries, né, em títulos públicos. Então isso até fomentou de novo a discussão. E aí, vale a pena ficar fazendo gestão ativa? Fora todas as outras coisas que o Warren Buffett já aprontou aí nesse sentido, como aquela aposta lá em 2009, se eu não me engano, que ele fez lá, selecionou ETFs e falou, aí, faz aí a gestão ativa que você quiser, daqui a 10 anos a gente conversa, e no final ele ganhou do pessoal, né? Então tem isso também, né? Até assim, um ponto só antes do Kaique comentar, uma questão bastante interessante em relação à estrutura de mercado, ou tentar vencer o mercado, também tem relação com o volume do portfólio, né? Quando a gente pega um alocador que tenha lá seus 200, 300, meio bilhão, meio trilhão de dólares para alocar, é diferente do investidor que tem lá $1 milhão para alocar e possivelmente tenha maior condição, né, de vencer o mercado do que o grande alocador que tem um PL muito grande, né? Eu acho que assim, isso daí que ele fala, eu acho que é para simplificar a formuleta assim, para todo mundo, né? Mas sempre que você vai ali pensar o que funciona melhor para você, você tem que pensar, obviamente, em outras características. Mas o fato de você querer estar ali na frente do mercado e você querer ganhar do mercado, eu acho que é o tipo de coisa que você tem que deixar mais para quem é profissional ali da área mesmo, que acompanha isso no dia a dia, que já tem bastante experiência, que sabe o que está fazendo, sabe fazer as contas ali de correlação, que para a gente é um pouco básico, mas assim, o investidor na ponto final dificilmente vai ficar fazendo isso assim numa frequência tão alta, né? Então acho que é um conselho mais assim para atingir um público maior, né? Eu acho que é a realidade, na verdade, assim, da maioria das pessoas, das famílias, né? Porque eu vejo assim, principalmente em momentos aí de bull market, né? Que bombou um monte de gente na internet, sempre com super dicas quentes e a ação da vez ou o investimento da vez. E às vezes quer trazer também algumas coisas de você tem que olhar o indicador isso, o indicador aquilo, que esse que vai funcionar e tal. E assim, acho que para um dado nicho, pessoas que realmente já têm algum patrimônio ali, às vezes vivem realmente de renda, vivem dos investimentos e tal, pode ser que seja interessante entrar de cabeça e ficar o dia inteiro olhando o mercado e lendo balanço e escolhendo ações para ter na carteira. Mas a grande maioria das pessoas deviam estar muito menos preocupada em ter um super retorno acima do mercado e muito mais preocupadas em, né, fazer uma boa diversificação de carteira,
né? Então, cuidar dos riscos do portfólio dela, né? E 2, aquela receitinha básica de finanças pessoais, né? É gastar menos do que ganha. Então, poupar todo mês está aportando no portfólio. O resto é deixar a cargo do longo prazo, né? Deixar o juro composto fazer o trabalho dela, né? E aí, nesse sentido, eu vejo que a gestão passiva e os ETFs são excelentes, né? Porque você não tem que se preocupar, se você compra lá uma ETF de Bovespa, uma ETF de S&P 500 e tal, você não tem que se preocupar se a empresa está dando lucro, se não está, se o mercado está otimista, está pessimista, você não tem que se preocupar com nada. Todo mês você tem que ir lá e comprar mais e é isso que você tem que fazer, né? Então eu acho que se você for parar para pensar na realidade da maioria das pessoas que não vive de mercado, que tem uma profissão, que tem que cuidar da família, que quer ter tempo para lazer, me parece ser muito mais realista, sabe? Com certeza. Acho que assim, a melhor dica é você trabalhar, né, ganhar dinheiro para investir. Mas o fato, assim, gestão indexada, beta, nada mais é do que você reproduzir um determinado índice. E a beleza do índice, ela tá toda aí, né? Quando você olha o índice, qual que é a dinâmica principal? É você ter algo que você se replique ao longo do tempo, uma metodologia, alguma lógica que você faça isso com um determinado tema. Então, a partir disso, se você começa a olhar a história do índice, você consegue ver que ele conta a história daquele tema. É engraçado que, por exemplo, no S&P 500, que é um dos índices mais famosos aí que o pessoal conhece, se você olha, ele conta a história um pouco do mercado americano, né? Então, tanto em termos de performance, mas em termos até de composição, de quem que está ali dentro. O boom das techs, por exemplo, é super bem representado na parcela de tech dentro do S&P hoje. Se você olha 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma parcela muito menor. Então, o fato de você não se preocupar é isso, você joga ali a responsabilidade para o índice em histórias, em coisas que você acha que faça sentido dentro da sua carteira, do seu portfólio, e aí você deixa o índice fazer o trabalho dele. Não, é muito interessante quando a gente olha essa questão. Inclusive, tem outros mecanismos quando a gente fala de seguir um índice, né? Como, por exemplo, os fundos de investimentos convencionais. Muita gente acaba falando, poxa, para que eu vou colocar no BOVA11, acessar o home broker, se tem um monte de fundo de investimento que tenta replicar o Ibovespa, por exemplo. Eu dei a ideia do BOVA11 porque é o mais conhecido, mas tem outros aí, né, que replicam aí o Acho que Ibovespa. já tem uns 5, pelo menos. Inclusive o nosso, BOVV11, aproveitar para fazer o merchan. Boa. E eu queria entrar nesse bastidor mesmo da configuração do fundo, porque é o seguinte, quando você tem um fundo de investimento convencional, é natural que haja aportes, retiradas, mas essa dinâmica ela muda quando você monta um fundo de índice na estrutura de uma ETF, que vai ser negociada de investidor com investidor, essa cota, né? Sem necessariamente passar pela mão do gestor. O gestor vai ter aquele budget, vai continuar fazendo as suas alocações, porque, no final das contas, a cota está transitando na mão de terceiros ali. Qual que é a principal diferença de estruturação entre um fundo de investimento que, eventualmente, pode seguir um índice e uma ETF? Aliás, acho que a gente foi com muita sede ao pote, eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe o que é uma ETF, né? Eu acho que vale a pena fazer explicar melhor também o que é esse... Faz aquela rebobinada, né? Bom, então já vou aproveitar que eu puxei a pauta aqui, né? Então, para quem está nos ouvindo, ETF é isso que o Luiz está dizendo, é um fundo, né? Só que um fundo tradicional, como que você faz? Você entra lá no seu banco, na sua corretora, tem lá aquela plataforma, né? E você pede, investe aí, né, no fundo. Então ela é feita via solicitação na mesa ou na plataforma da instituição que você investe. Não é feito pelo home broker, né? Não é negociado em bolsa como, por exemplo, uma ação, né? E isso também tem vários impactos práticos, né? Então, por exemplo,
enquanto num fundo tradicional você vai ter lá aqueles prazos de cotização e resgate, né, e de liquidação e tudo mais. Na ETF é o mesmo prazo de uma ação, D+2, né, para você liquidar compra e venda. Então tem essas diferenças. É como se você pegasse o fundo que você gosta e colocasse dentro da bolsa para você negociar as cotas dele diretamente no mercado secundário, com outros investidores, e não fazer esse investimento tradicional de fundos que a gente conhece, né? Perfeito, eu vou já pegar aqui o gancho da pergunta do Luiz para explicar essa dinâmica, porque realmente, imagina que você tem um fundo de ações que, por algum milagre, ele não variou nada de um dia para o outro. E aí você tem um PL, sei lá, de 10 milhões nesse fundo. No outro dia, você vai ter um PL de 10 milhões. Mas aí, se você tem uma captação de 1 milhão, você vai ter um PL de 11 milhões. O ETF, ele não sofre tanto essa dinâmica. Por quê? Porque você tem um determinado número de cotas disponível no mercado, e sempre que você quer comprar alguém, ou comprar cota, ou vender sua cota, vai ter, na mesma dinâmica de ação, alguém do outro lado da mesa, na contraparte, para fazer ou a compra ou a venda dessa cota. Então isso você vai trocando de mão, e aí essa quantidade de vezes que você negocia é o que a gente chama de liquidez, de volume diário negociado. Ah, mas o ETF não cresce então? Não. Então assim, você tem essa dinâmica que é a principal, que você vai trocando ali de mão, mas você tem também a figura do market maker, nada mais é do que um formador de mercado. Tem esse nome chique, mas o principal aqui é que ele vai dar tanto preço para essas entradas e saídas, então ele garante que você vai ter liquidez, caso você queira entrar ou sair uma posição dentro do ETF, como ele vai gerenciar o tamanho desse ETF. E aí, para isso, ele vai usando tanto a quantidade e o volume de negociações que é feita no dia a dia, quanto outros parâmetros que ele faz ali na continha dele. Então, imagina que você tem um fluxo muito grande vindo. Dá um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Só para ilustrar mesmo. Você tem um ETF de 10 milhões, e aí você tem um volume de 5 milhões de negociação diária. Você está negociando metade, então você precisa que metade daquelas pessoas tenham disponibilidade para comprar ou vender aquele ETF. Não acontece tanto isso. Então, para evitar, o que ele faz? Ele pega um pedaço desse recurso, cria novas cestas e ele emite novas cotas para serem negociadas. Então, o ETF, ele consegue tanto crescer quanto de diminuir de tamanho, a depender de como funciona esse fluxo e essa movimentação. E quem faz isso é o market maker ou os agentes autorizados também. Ô, Kaique, você entrou num ramo aí bem interessante, que eu acho que quase ninguém fala, eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet, pelo menos, né? Mas que é justamente essa dinâmica das ETFs, além do mercado secundário, né? Então você pode ter mais emissões de ETFs e você pode ter resgates também, que no final Sim. acaba sendo até uma forma de fazer arbitragem, né? No sentido de que, se por exemplo, pega lá o ETF de Bovespa, né? De Ibov, e aí você vê que, tá com muita demanda, então o pessoal começou a pagar muito caro naquele ETF em relação ao que seria o valor das ações que compõem aquela carteira, né? Então, se está muito caro, a pessoa podia comprar as ações da carteira do Ibov no mercado mais barato e depois ir lá e converter isso em cotas do ETF que estão mais caras, e aí depois ele vende a cota mais cara, enfim, ele ganhou um lucro de arbitragem ali. Isso acontece mesmo no dia a dia, é assim que funciona, e é um mercado totalmente institucional, ou é possível pessoa física negociar dessa forma também? Assim, desconsiderando até custos que eu imagino que para pessoa física teria que ter um volume muito alto para ter esse ganho, né? É perfeita essa colocação, porque realmente é uma dinâmica que não está tanto no dia a dia do pessoal, né? Mas como que funciona? No ETF você tem dois preços, basicamente. Você tem o preço da cota, que é igualzinho o preço da cota do fundo. Ali ele vai dar a precificação de quanto que custa aquela carteira de ações que você tem relativa ao valor da sua cota. É como se fosse patrimônio líquido por cota. Perfeito. Essa é a definição perfeita. E aí você tem também o preço de mercado. E, obviamente, conforme vai tendo mais negociação, você tem uma pressão ou muito vendedora ou muito compradora, esse preço ele vai se descolando um pouquinho ali da cota.
Então, para isso, você pode fazer, sim, esses movimentos de arbitragem. Você imagina que você tem ali as ações que compõem o Bovespa, você integraliza suas cotas, recebe das ações, recebe as cotas, e aí você pode fazer ou a venda ou a compra, a depender da diferença do preço. Mas essas distorções, elas tendem sim a acontecer, mas um dos papéis do market maker também é tentar estreitar esse spread, que a gente chama, que é a diferença entre o preço de compra e venda. Então, ele olha quanto que custa, qual que é o valor justo daquela cota, e ele vai tentando dar o preço mais ou menos parecido com o valor da cota. Então, existe sim essa dinâmica, você pode fazer, a depender se o mercado está um pouco estressado, se não está, tem volatilidade, isso vai mudando um pouco ali a dinâmica do preço, mas, por um outro lado, você tem alguém ali para arbitrar e olhar isso de perto para evitar também grandes distorções. Até seria a sequência, né, da minha pergunta, que coloca uma ênfase no market maker para que a ETF, ela de fato ela aconteça, né? Seja um instrumento facilitador de se investir numa média de mercado, no índice de referência, vamos dizer assim. Então, o dia a dia do market maker, ele acaba acompanhando todo o fluxo de cotação, ou tem períodos específicos que ele olha, opa, tá fugindo dessa curva, ou ele está sempre atuando, ele está sempre fazendo pequenos ajustes, mesmo que mínimos que sejam, para que a cota no dia feche mais ou menos parecida do que a cota do índice, por exemplo, né? Dado que o mercado ele vai sofrer as oscilações de acordo com a pressão compradora versus a vendedora, né? E eventualmente esse descolamento pode trazer uma grande diferença ali para o resultado final, né, de uma ETF, né? Não, perfeito. Qual que é a dinâmica dele do dia a dia, né? Como que ele acorda e dorme? Primeiro, deixa eu só esclarecer um ponto assim. A gente, como gestor de ETF, a gente contrata um market maker para cada ETF. Então, assim, a gente tem um contrato lá com eles e eles têm essas determinadas obrigações ali para cumprir, principalmente dar preço, enfim. E aí, como o mercado, assim, ele não para, né? Então, assim, desde que ele abre o pregão até que ele fecha, você tem negociações dos ETFs, ele tem que sim ficar olhando ali os ETFs num período de tempo, assim, bastante constante, para garantir que quem tem uma boleta seja ou queira dar uma ordem ou de compra ou de venda, que tem alguém ali na contraparte, mesmo que não seja uma outra pessoa, você vai ter o próprio market maker dando essa função. Então, ele acompanha ali no dia a dia, sim. E, Kaique, essa questão de ter o market maker é uma boa prática, por exemplo, da Itaú Asset, ou é uma coisa que é regulação? Toda ETF tem que ter um market maker. Como que funciona isso? No Brasil, pelo legal. menos, né? Assim, se você olha a regulamentação lá da CVM de ETFs, você não vai ver nada falando assim, você tem que ter um market maker. Mas eu acho muito difícil alguém querer lançar um ETF sem ter um, porque justamente essa função e esse acompanhamento diário, na verdade não diário, né, mas assim, de toda hora, precisa acontecer para que você evite tanto essas distorções e garanta a liquidez ali dos produtos. Então, eu acho que é uma boa prática da Itaú Asset, sim, do mercado também, tá? O mercado costuma colocar market makers ali para dar vazão, né, aos negócios dos seus ETFs. Agora mas não tem uma regra. Isso é bem legal, né? Porque tem um receio que as pessoas ainda tem, eu acho que vai começar a diminuir com o crescimento desse mercado, né? Mas é que tem muitas ETFs interessantes que tem poucas negociações diárias, né? Então o pessoal fala, eu queria investir nisso, mas não tem nada de liquidez, né? E quando você está num ativo padrão, né? Numa ação lá, numa small cap que quase ninguém negocia, aí você tem o problema que o dia que você quiser comprar, você vai ter que pagar muito caro, o dia que você quiser vender, você vai vender por preço de banana, porque não tem ninguém comprando, ninguém vendendo, né? E nas ETFs, se elas sempre tiverem market maker, então o investidor, essa não é o tipo de preocupação que o investidor vai ter, né? Perfeito. Sempre que a gente fala de liquidez de ETF, você tem a liquidez que a gente chama de tela, que nada mais é o volume que o ETF negocia ali no dia a dia, mas você tem a liquidez que a gente chama dos ativos subjacentes. E apesar do palavrão, nada mais é do que a liquidez dos ativos que estão dentro da carteira. Então, Ibovespa, como é um índice que ele valoriza
dentro da sua metodologia liquidez, você vai ter um ETF bastante líquido, porque os próprios ativos dentro do ETF, eles são líquidos. Então, mesmo que você não tenha a liquidez de ter outra pessoa comprando e vendendo, o próprio market maker ele pode integralizar a cota, comprar e vender e fazer toda essa dinâmica para garantir a entrada e saída de preço. Até eu ia falar, agora vamos pros bastidores mesmo, entendendo, né? Você que tá no dia a dia ali, você enxerga muita distorção? Vocês devem acompanhar os concorrentes, sem dúvida nenhuma. Vocês enxergam muita distorção a ponto de falar, cara, olha para onde tá indo, olha a diferença desse resultado frente ao índice. Tem players aí no mercado que dá frio na barriga de quem investe nesse tipo de ETF, porque no final das contas, o cara pode estar comprando um abacaxi ali, né? Você pode estar achando que está comprando um índice, entre aspas, quando vai ver o preço está muito mais esticado do que os ativos que estão dentro do portfólio, né? Tem isso, vocês acompanham os concorrentes, dá nome aos bois aí. Não, é brincadeira. Não precisa... Ele tá querendo botar uma saia justa aqui, ó. É sacanagem. Mas esse ponto é importante, porque assim, apesar da saia justa, não vamos sair me comprometendo por aqui, mas os ETFs, assim, quando você tem um mercado mais líquido, como por exemplo o mercado de ações, você pode ter algumas distorções sim, mas elas não devem durar tanto tempo, né? Às vezes você tem um negócio que saiu num preço muito distorcido, aí você vê o preço indo um pouco mais para esse lado, aí entra o market maker ali para acalmar o mercado, colocar as coisas de uma forma, um preço um pouquinho mais justo. Então acontece sim, distorções é coisa mais de mercado, oferta e demanda mesmo, não tem muito o que fazer. O que eu acho que é importante quando você vai analisar um ETF, fala assim, cara, eu compro esse ou esse ETF. Você tem que olhar, acho que primeiro assim, o gestor que está olhando, né, a história desse gestor de forma geral, porque apesar de ter essas distorções de mercado, e assim, é importante você olhar o valor de preço da cota e o preço de mercado, mas tem que olhar também um pouquinho mais a fundo de como que é o trabalho feito dentro do próprio fundo, que é assim, o quão coladinho o ETF ele tá com o índice de referência. Isso a gente chama de tracking error, e aqui no mercado vai ter sempre esses nomes assim, mas nada mais é do que a distorção. É o erro de distorção de um para o outro. Porque é diferente de um acho que dá para chamar de descolamento em português, né? Para ficar um pouquinho mais simples. Boa, né? É um bom nome, descolamento. Quando a gente compara com o fundativo, por exemplo, o que um gestor de fundativo quer? Quer superar o mercado. Ele quer superar determinado benchmark. E aqui não, aqui a métrica de sucesso é quão colado você está, porque assim, você não quer estar nem a mais, nem a menos, em termos da movimentação ali desse ETF. Então, quando você busca investir no ETF, é importante você entender o trabalho do gestor e buscar essas evidências, né, no histórico ao longo do tempo, como que tem sido esse descolamento do índice para o fundo. Inclusive, às vezes, o fundo consegue ganhar do índice, né? Tomara que seja o seu. Sem aqui, descolar, né? Mas dá para ganhar. O meu, o nosso aqui consegue. Legal, porque o que o cara faz, né? Como ele tem um fundo com custo muito baixinho, a taxa de administração é às vezes é 0,0 alguma coisa, né? Então é muito baixinho o custo, e o fundo ele tem que ter aquelas ações seguindo o índice, então o fundo ele compra as ações do índice e bota elas para alugar no BTC, né? Ele aluga as ações. Aí a renda que recebe do BTC paga todos os custos do fundo e sobra ainda para dar um retorno maior do que o índice, porque o índice não considera aluguel, né? Perfeito. A gente bate muito nesse ponto, inclusive, porque muita gente, quando vai comparar um ETF com outro, acaba olhando uma taxa versus a outra. E é importante, obviamente, você olhar a taxa, quanto que você está pagando, mas a depender do trabalho que você faz de conseguir colocar suas ações para aluguel, você consegue ter mais ou menos receita, a depender da gestão do próprio ETF. E isso faz diferença assim, no longo prazo. Se a gente olha o nosso BOVV11, por exemplo, ele bate o Bovespa no longo prazo, assim, em várias janelas, inclusive.
e ele cobra 0,30. E aí você até falou, tem um que é 0,0 alguma coisa. A gente tem também. Quem não se importa muito se é Ibovespa ou não, mas quer buscar uma alta correlação com a Bolsa, por exemplo, o PIBB11, ele é o nosso ETF de IBRX50. Perfeito. O custo dele é 0,059. Então, assim, ele é muito baixinho, a taxa de administração, e a gente faz esse trabalho também de aluguel de ações. Então, você acaba que paga e sobra ali um retorno acima do índice também. Legal. Você então tem um retorno acima daquilo que você paga. Tem um tracking error negativo lá. Sai de graça. Agora um negócio legal com quando fala, o pessoal fica mitigando o custo, etc. Eu tenho um cliente que uma vez falou, eu fui ver a escolinha pro meu filho, né? Daí me mostraram o parquinho, as salas, tá muito bonito. Lógico que a gente procura lugares bacanas. Só que ele chegou para a diretora e falou: quanto que a professora que vai dar aula para o meu filho recebe? Eu quero saber qual que é o salário dela, porque não adianta ter toda essa estrutura, chega lá, o salário é pequeno, que ela não consegue nem investir em um processo para se atualizar, para melhorar as suas capacitações como professora. Eu prefiro ter isso, ela ganhando mais e tendo uma profissional bem remunerada para dar qualidade para o meu filho, do que uma infraestrutura aparentemente boa. E muito do que acontece no mercado é isso, né? Não dá para se esperar que bons profissionais ganhem pouco, né? Não tem como a gente ter essa expectativa. Bons profissionais ganham muito. Essa é a grande verdade, e muitas vezes está no preço. Tão importante quanto olhar o custo é olhar o tamanho desse retorno, né? A efetividade desse retorno e se o trabalho está sendo feito da maneira correta. Tem até um ponto que, pegando você que é especialista nesse tipo de análise, né? Que é o significado de se investir no beta. Acho que até você comentou um pouquinho no começo, né? O negócio do beta. O que é esse negócio de beta aí, né? Exatamente. Acho que ficou esse pontinho ali no início. Vamos já tratar agora, porque é um assunto também muito interessante. Boa. Beta, assim, ele remonta, né, ao que a gente pega ali da teoria de mercados financeiros e tudo mais, que eles dividem o retorno em algumas partes. Ele tem um retorno que é o beta, que é exatamente o que é o mercado. Ele tem o alfa, que é o que você supera ali o mercado. E aí, se você está exposto ao índice, ao mercado, isso acabou sendo associado a estratégias beta. Então, estratégias beta nada mais é do que você buscar estar exposto ao mercado de uma forma indexada, coladinha mesmo. Então, a ideia é reproduzir determinados índices. E o que seria o tal do Smart Beta? É você escolher o risco que você quer tomar e fazer uma alocação baseada nisso? É mais ou menos por aí. Imagina que você pega um índice, o Ibovespa, por exemplo, e aí você faz uma otimização do índice. Você fala assim, o Ibovespa é legal, mas eu quero otimizar o índice para determinado motivo. Pode ser para diminuir volatilidade, para aumentar o beta, para privilegiar mais ainda a liquidez. Você escolhe ali a sua tese que você acha que funciona e que você quer construir ali para o seu Smart Beta, e você faz isso de forma sistemática também. Então ele continua sendo beta porque ele é sistemático, porque ele parte de um ponto de partida de um beta puro, mas ele faz determinadas otimizações ali dentro dessa metodologia para dar mais peso ou adicionar critérios e fatores diferentes do que já existem ali dentro desse índice. Então é uma estratégia que você, smart assim, porque você tenta adicionar um pouco mais de inteligência ali dentro daquele índice, mais enviesado para o que você quer, que não tem certo e errado. O seu Smart Beta que você tem que para criatividade mesmo. Você pode fazer conforme o que mais funciona para vocês. Então, uma alocação em passivos, mas que, né, a alocação por si só não é tanta passividade assim, né? Você tenta achar, por exemplo, a gente tem alguns Smart Betas aqui na Itaú Asset também. Um deles é o Low Vol, então a gente olha ali
a Bolsa Brasil e a gente busca ações que têm baixa volatilidade. Isso, para muita gente, é tese de investimento mesmo. Fala assim, eu gosto de empresas de baixa volatilidade porque elas são mais constantes, ela costuma crescer e não gerar tanto risco aqui, então para mim risco-retorno funciona melhor. Então a gente tem esse Smart Beta, por exemplo. A gente tem um outro mais de análise fundamentalistas, que olha determinados critérios no balanço das empresas e aí vai dando diversas notas e ranqueando de forma com que você vai construindo o índice a partir desses critérios fundamentalistas. Assim, a criatividade daí é infinita. Você pode fazer Smart Beta conforme a sua necessidade, sua tese de investimento, por aí vai. Basicamente aqueles fatores de risco, né, que eu acho que começou, não sei se começou, né, mas começou, vou chutar aqui que começou, né, com o Fome Frente, né, dos modelos de 3 fatores, e eu vi esses dias alguém comentando que já tinha tipo uns 300 fatores já, então a galera continua descobrindo novos e novos e novos, enfim, e aí a pessoa pode... É que tem o tópico, né, do fator e o subtópico que você encaixa, né, a estrutura de fator, né, de risco ali. E hoje, vocês estão com quantas ETFs hoje operando a Itaú Asset? Hoje a gente tem 14, né? Então, de longe, aí, a maior prateleira de ETFs aqui do Brasil, quase metade do que tem de ETFs disponíveis aqui para ser negociado no mercado brasileiro. E aí tem de tudo, assim, a gente tem 4 de renda fixa, tem 2 internacionais, tem índices amplos, então Ibovespa, BRX, tem o SMLL, que é o índice de small caps, tem mais setorial, então você vai ver de materiais básicos, de financeiras, que reúne os bancos, seguradoras, enfim. Tem alguns um pouco mais temáticos de ESG, que tem o de sustentabilidade, o de governança, enfim, 14. Você pode spoiler pra gente se vem novidade aí, sei lá, de fundo imobiliário, de fatores. Eu ia perguntar, sabe por quê? Tem concorrente grande internacional chegando com uma lista de 100 aí, viu? 100 ETFs aí pro Brasil. Esse ETF normal ou BDR? Tem esse ponto, né? Que inclusive é um ponto importante, afinal, que compensa BDR, como é que é esse negócio, né? Mas acho que uma coisa de cada vez, vamos começar pelos spoilers, você pode spoiler aí pra gente. Tá bom. Assim, acho que é de se esperar da gente aqui, da forma com que a gente se posiciona e da forma com que a gente encara o mercado de ETFs, que a gente traga novidades para o mercado, com certeza. Acho que logo mais eu posso voltar aqui com vocês para a gente falar dessas novidades, mas tem coisa nova aí por vir. Boa, legal. Não tem nem um mês que a gente lançou o Tech 11, né? Ele é o nosso fundo mais temático aí, inclusive uma indústria que está crescendo muito lá no mercado americano e mundial, que é o ETF de tecnologia. Então, o primeiro aqui do Brasil. Inclusive, uma das grandes vantagens de se investir na ETF é o ticket também, né? Você pega seu home broker com valor de cota ali, você consegue fazer uma compra ali, seguir um índice, você consegue comprar um Ibovespa por um ticket de 100 e poucos reais, você monta uma carteira, um portfólio ali, já sai operando, esperando o resultado do índice de referência, né? E agora, entrando na questão da BDR, essa sim, a gente já tocou nesse assunto aqui, mas nunca profundamente. Qual que seria a principal diferença de se operar uma ETF normal ou através de estrutura de BDR? Compensa, não compensa? Ou é meio que um puxadinho, um Paranauê ali para tentar gambiarra, fazer uma gambiarra? Olha, eu sou bem a favor assim do desenvolvimento do mercado como um todo. Assim, quanto mais instrumentos, formas de você se expor, coisas que realmente acabem gerando o que é melhor para o mercado, eu sou super a favor. Então, acho que ETFs ou os BDRs sim é para ver com bons olhos, mas eles têm diferenças relevantes ali quando a gente compara com ETFs, por exemplo. Comparando mais ETFs com BDRs de ETFs, que BDR de ETF né? Ele vai pegar algum ETF lá fora e ele vai emitir
esses certificados aqui em forma de BDR. Então, você está indiretamente comprando esse ETF lá fora. E aí, sim, depende muito do tema que você quer, né? Mas o fato que a gente já até explorou muito aqui, de você ter um market maker para ETFs e que você tem, que eles olham ali todo dia, o tempo inteiro, enquanto tem pregão ou eles estão olhando, isso traz uma vantagem competitiva assim, inegável para os BDRs. O BDR, ele não tem tanto essa questão ali do que a gente chama dessa liquidez implícita. Ele, obviamente, tem, mas assim, ele é mais uma questão de você ter a liquidez de tela um pouco mais importante. Isso acaba dando uma diferença de spread que é importante avaliar. E aí, assim, não dá para você ficar falando, é um spread X para um, spread Y para outro. Não, mas na hora que você for investir, são fatores e coisas importantes a você avaliar. Você acaba não olhando, acho que a maioria das pessoas acabam não olhando isso no detalhe, mas isso faz diferença no seu preço, né? O quanto que você pagou de spread em cima desses BDRs ou não. É até um pouco a história que você contou ali dos small caps, que às vezes, se não tem muita gente na outra contraparte, você pode ou comprar ou vender no preço pior. Então, acho que dentro da dinâmica, indo para um aspecto mais prático, tem um pouco disso, né? E aí, a depender, aí você também pode comparar com as estruturas dos ETFs que você tem aqui. Por exemplo, o Tech 11, ele é um ETF de tecnologia. Ele não compra outro ETF lá fora. Não que isso seja ruim ou bom, mas assim, ele tem uma estrutura que ele compra direto as ações. Isso faz com que a taxa que você pague é só essa. Então, você já tem uma estrutura que te dá acesso direto ao mercado americano, a essas empresas de mercado americano, numa taxa que a gente está praticando 0,25 para esse ETF. Então, Sofre oscilação é o tipo de dólar? coisa que você tem que olhar. Sofre, o Tech né? 11, sim. A gente investe direto lá fora e não faz hedge ou proteção. Mas tem algumas ETFs que investem, que são locais, não são BDRs, né? Mas que investem em ETFs lá fora também, né? Sim. A gente tem o nosso, por exemplo, SPX11, ele investe no ETF lá fora, mas quando a gente fala a taxa, por exemplo, a gente já soma as duas, né? Legal. Para não ter surpresa para o investidor. Assim, qual que é um dos principais pontos de ETF, né? É o fato da transparência. Então, tanto transparência de carteira, quanto de quanto você está pagando, isso é muito importante. Então, a gente pratica isso. Não é necessariamente uma exigência do mercado, tem players que mostram a taxa completa, tem players que não mostram, mas a gente gosta de manter o máximo de transparência possível. Legal. E até assim, sobre essas diferenças ainda de BDR e ETF direto aqui local, né? Uma coisa que o pessoal questiona muito, eu não entendo muito bem a lógica do investidor, que eles reclamam que, por exemplo, ETF de Bovespa não paga dividendo, né? Que ela fica retido lá e reinveste, né? E aí eu fico pensando, uma gestão passiva, negócio de investir a longo prazo, né? E tal, e teoricamente você ia pegar o dividendo e recomprar de inovação. Mas o pessoal, eles querem ver o dinheiro caindo na conta, né? Isso é uma limitação, enquanto nas BDRs, né, de ETFs, lá fora acontece essa distribuição, né? Então isso é uma questão de regulação ou também é uma questão mais de escolha dos gestores locais que preferiram reinvestir esse dividendo? Como que é isso? Perfeito. Assim, um ETF, ele não é uma ação, né? Então, ele, sim, é um debate um pouco tributário, né? Que eu vou falar aqui daqui a pouco. Mas como ele não é uma ação, o que ele pagaria de provento, ele não é necessariamente um dividendo, né? Então, ele não encaixaria na regra tributária de dividendos. Ele provavelmente seria, sim, tributado. Então, não é eficiente, tá? Do ponto de vista para o investidor, você ter uma tributação ali sempre que você receber esse provento na sua conta. E para a gente não existe nenhuma delimitação em termos de regulamentação que fala assim, você pode ou não pode. Mas também não existe nada muito claro assim, de qual seria o tratamento para isso. Então fica meio numa zona cinzenta.
A gente faz vários estudos e acompanha isso aqui, obviamente, numa frequência bastante alta. A gente entende que é mais eficiente para o investidor ele já ter esse reinvestimento automático, porque é exatamente isso que você falou, assim, você vai receber, vai pagar imposto de renda e você vai ter que, de novo, reinvestir. Então, aqui a gente é muito a favor do poder, né, dos juros compostos. Ao invés de você tirar aquilo dali e parar de ter um ganho em cima de um pedaço, que seria o dividendo, você vai acumulando isso ao longo da vida e você vai tendo um retorno mais robusto, né, porque você parte de uma base maior. Então, lá nos Estados Unidos, eles fazem isso porque lá não tem dividendo isento, todo mundo paga imposto, então tanto faz, né? Bastante imposto, inclusive. Exatamente. Mas é uma discussão muito interessante, porque nem todo mundo está no seu momento, no mesmo momento de vida, né? Então, de fato, existem pessoas que gostariam de receber dividendos, de ter renda. Não tem coragem de investir numa carteira de ações, não tem coragem de investir numa carteira de fundos imobiliários, mas tem a coragem de investir no índice, no ETF, por exemplo, né? Seria bastante interessante também a gente, de alguma forma, trazer estruturas que beneficiem também essas pessoas que acumularam patrimônio ao longo de muito tempo e estão no momento de usufruto, né? Parece que a gente, né, o mercado acaba, nesse sentido, penalizando essas pessoas. Mas é um assunto bastante interessante. E eu quero saber, Kaique, você tenta vencer o mercado ou você tá junto do mercado, abraçadinho, deixa seu dinheiro nas ETFs? Eu vou te dizer que boa parte aqui da minha carteira pessoal, né? Obviamente. Eu acabo investindo ou nos fundos indexados ou nos ETFs. Até porque é o que eu mais conheço, né? O que eu acompanho ali no dia a dia, acabo aproveitando a parte que eu acompanho, que eu conheço ali em termos de estrutura e decidindo minhas decisões de investimento. Mas eu tenho sim fundos ativos, eu busco sim o que a gente chama até de retorno alternativo, que é você ter investimento em multimercados, em fundos ativos de ação, enfim, long and short. E eu acabo compondo, sim, uma parcela da minha carteira com isso, mas não é nem de perto algo tão relevante no todo. Você faz o seu smart beta pessoal, né? Pode dizer que sim, de forma indireta. Voltando para o assunto de ETFs internacionais, e principalmente o mercado norte-americano, que eu acho que é inclusive o mercado que a gente se espelha, o mundo se espelha, né? Mercado bastante líquido, com diversas possibilidades, ETFs dos mais diversos, inclusive algumas até bizarras, né? Lá eles têm ativos totalmente bizarros, ligados a esporte, a beisebol, a boxe. São coisas meio absurdas, mas que a gente tem que se espelhar sim, né? Hoje, qual que você enxerga, Kaique, que vai ser o próximo passo no Brasil para a gente alcançar níveis de possibilidade de quantidade de ETFs, de liquidez de mercado? Quais seriam os próximos passos para a gente melhorar ainda mais esse mercado de ETF aqui no Brasil? Perfeito. Aqui eu acho que a gente tem duas lições, assim, em termos de mercado, né? Sem apontar quem que deve fazer o quê. Mas uma, com certeza, seria uma parte dos investidores, porque se a gente olha o mercado potencial brasileiro, somando fundos, renda fixa, enfim, e a gente compara com o que é o mercado de ETFs, que é um mercado que ele é conhecido por ser eficiente, por ser barato, a depender do produto, ter vantagem tributária, e você tem um gap tão grande, com certeza existe uma questão aqui também dos investidores começarem a olhar esse tipo de instrumento com mais cuidado e avaliar, investir ou não nesses mercados. Então, acho que tem uma parte ali que a gente vê também de apetite, né? Não adianta a gente também aqui, no papel de gestor, colocar várias alternativas aqui dentro e ter volumes baixos ali, que é algo que assim, não é interessante para a gente nem para o investidor ter ETFs tão pequenos.
Dito isso, acho que tem uma parte grande que a gente, como agentes de mercado, gestores, market makers, assim, toda esse ecossistema, de tanto fomentar quanto dar informação, fazer um processo educativo. Então, acho que, por exemplo, esse podcast aqui ele é super importante porque vai dar mais voz, mais força para um assunto que já pegou tanta atração lá fora que a gente sabe que vai vir coisa boa por aqui, né? Eu costumo olhar muito o mercado lá fora com o preditor do que vai acontecer aqui, e assim, o ETF lá fora tem bombado, absurdo, um crescimento que não para, e acho que a gente tem uma tendência boa aqui para surfar nesse mercado do Brasil também. Mas em termos de, que eu acho que é mais o que você queria ali em termos da sua pergunta, que tipo de exposição é bom ter? Eu acho que a gente passa pelos básicos, né? É sempre bom você ter pelo menos o feijão com arroz, que é o que a gente mais está acostumado mesmo, Ibovespa, BRX, Small Cap, dentro de renda fixa, você buscar índices pré, índices de juro real, e aí você ir populando com essas coisas que as pessoas já olham para compor a sua parcela, mas, de novo, olhando o mercado lá fora, o que tem ganhado muita atração, definitivamente são esses ETFs que são mais nichados, seja os temas que você trouxe, ou seja até algo que seja efetivamente temático, né? Então, outro dia eu ouvi um podcast falando de ETFs de aeroespaciais, contando assim uma tese de tanto turismo espacial quanto pessoas que queiram morar lá, ou até uma outra parte mais comercial mesmo, de você usar satélites, enfim, como forma de comunicação, como forma de monitoramento de determinados espaços na Terra, enfim. Então, assim, um negócio que é mega diferente do que a gente costuma viver e tá pegando bastante tração lá. Então, assim, esses temáticos, eles realmente têm crescido muito, tem sido uma procura muito grande. Lá fora, inclusive, eles encaram o temático como uma classe de ativo, né? Muita gente encara isso como uma parte da sua carteira, né? Para você buscar essas tendências. Então, eu diria que seria um caminho plausível para a gente aqui no nosso mercado local também. Olha, só dando uma informação aqui. Puxei a ETF de Ibovespa de vocês aqui. Ó, online. BOVV11. Olha ali. Um ano para cá, BOVV11, alta de 51,12%. Ibovespa, de um ano para cá, alta de 50,81%. Parabéns, vocês estão fazendo a lição de casa certinho. Ganhando do índice. Aplausos. Cara, parabéns. Olha, uma entrega de resultado na veia ali pro investidor. Muito legal. E se a gente pega aquele cara que quer apimentar um pouquinho mais e colocar seus ativos, por exemplo, no PIB, IBRX11 ou no Small, né? Na estrutura Small, eu peguei o PIB 11 de vocês aqui também, de um ano para cá, alta de 56,8%. Muito legal, parabéns aí. Aí a gente vê na prática que o resultado aparece, não é só conversa aqui, né? Tá aqui o resultado. Claro, isso é muito bom mesmo. Muito trabalho. Isso é muito bom mesmo, pessoal que está nos ouvindo, porque assim, é evidente que a gente quer buscar lá o alfa, né, que não é o beta que a gente estava falando, quando a gente investe em fundos ativos, mas no longo prazo, né, são pouquíssimos, são só os melhores gestores, os caras que estão aí há muito tempo e que estão aí há muito tempo, inclusive porque eles sobreviveram, né, não foram expelidos do mercado. Aí o viés da sobrevivência. Que a gente já falou aqui também, né? Mas exatamente. Então, quanto mais tempo passa, vai ficando só os melhores dos melhores mesmo. Porque é uma proporção, assim, quando você olha uma janela de uma janela de tempo longa, mais da metade dos gestores ativos não conseguem sequer empatar com o índice, né? E aí você olha uma estratégia passiva, ou seja, que é uma replicação, é claro que tem toda uma complexidade técnica ali de conseguir replicar o índice com o menor custo, mas que não é uma estratégia que tem que adivinhar futuro, não tem que fazer nada, tem que replicar o índice, né? Então, que provavelmente vai continuar dando esse resultado, né?
Isso é muito interessante, né? Enquanto você, numa gestão ativa, você vai ter que estar apostando que o cara vai conseguir, né? Vai ter uma habilidade ali extra que vai conseguir bater o mercado. Essa meio que quase certo que vai continuar batendo, ainda que seja uma diferença ali pequena, mas é uma diferença positiva, então é sensacional isso. Ó, peguei o concorrente de vocês, o Bova 11 aí, ó, bateu 50.4, então vocês estão na frente ainda do principal concorrente aí. Do Bova, né? Do índice, né? Do índice. Esse ponto daí ele é realmente muito importante, porque quando você pensa em índice, né, e você, bater, não bater, quando você vai olhar a maioria dessas gestões ativas, enfim, você vê que existe, assim, anos muito bons, às vezes anos muito ruins, e aí você não tem tanto essa constante, né? E aí se você olha, às vezes, em janela não acumulada, mas em janelas específicas, por exemplo, ano a ano, a questão de constante, o nível de risco que você tem, às vezes não vale tanto a pena. Então, não estou crucificando, obviamente, nenhum gestor ativo aqui, inclusive a gente acredita muito nessa gestão, mas quando ela é super bem feita, com seriedade, com história ali para contar, e o grande esforço aqui é que você popule bastante sua carteira com beta, com produtos eficientes, baratos, e que você escolha os seus gestores que você acha que faz mais sentido para sua carteira e que tem uma história aí comprovada de sucesso. Perfeito, muito bom. Muito bacana aí a explanação, Kaique. Então, agradecendo aqui, Kaique, muito obrigado aí por participar aqui desse nosso bate-papo muito esclarecedor. O papo foi tão bacana que a gente não conseguiu cumprir 40% do que a gente tinha de pauta. Vai ter que ter round 2, vai ter que ter um segundo round. Vai ter que ser um segundo round. Mas ficou muito legal, principalmente um assunto que eu acho que a gente, até o momento, nunca foi tão debatido, que é as entranhas da estrutura, né? O aprofundamento dentro dessas estruturas e cada vez mais a gente trazer esse contexto aí para os investidores. Muita gente acha que o investidor ele quer a pauta simples, a pauta superficial, mas quando na verdade ele quer justamente isso, né? Entender como funciona a estrutura, e você trouxe isso aí com muito detalhe, muita precisão. Agradeço demais aí a sua participação, viu, Kaique? Obrigado, pessoal. Eu que agradeço o convite. Para a gente é um prazer estar sempre falando desse tema. E com vocês, né, que fazem um trabalho super bacana, principalmente de educação, que eu acho que é algo muito importante, não só para o mercado de ETFs, mas para o mercado brasileiro de forma geral. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e muito obrigado pelo convite. Valeu demais, Kaique. Agradeço aí, Kaique, agradeço Itaú aí por disponibilizar um grande profissional como você para ter esse nosso bate-papo aqui. E você que está nos ouvindo, saiba que estamos em outras plataformas também, Instagram, @mais_retorno, YouTube /mais_retorno, no Telegram, o link aqui nesse nosso bate-papo aqui. Esqueci alguma? Eu não achei tá aqui, cara. Eu tô, cara, nesse final. Porque já era pra eu ter falado isso. Você só esqueceu do principal, que é, pessoal, manda e-mail pra gente aí. A Nath não vai editar essa parte pra ver como o Luiz tá ficando meio velho gaga aqui. Isso, então a Nath vai deixar essa parte aí pra vocês ouvirem. Mas tem o nosso e-mail, mandem e-mail pra gente aí com dúvidas, sugestões de pauta aí, pedindo pro Kaique voltar aqui no segundo round, né, pra retornocast@maisretorno.com. A gente quer ouvir vocês aí, então isso é bem importante. Olha, valeu. Acho que agora até você pode terminar aí com um abraço aí para todos aí. Não consegue, né? É isso, pessoal. Continua nos ouvindo aí e que a gente vai trazer muito conteúdo mais como esse. Um grande abraço e bons investimentos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.